Em março de 2019, algo inacreditável veio à luz. Sob as ruínas da antiga Biblioteca de Alexandria, arqueólogos, estupefatos, desenterraram o Papiro dos Dois Sóis, um documento que simplesmente não deveria existir. Suas linhas, meticulosamente escritas em hierático arcaico, descreviam um evento astronômico, jamais mencionado no sagrado livro dos mortos. Imaginem a cena: dois sóis nascendo simultaneamente sobre o Nilo, durante a gloriosa 18ª dinastia. A datação por carbono 14, implacável, cravou o momento, 1358 a.C., precisamente 5 anos antes da morte de Akhenaton, o faraó herege, aquele que ousou desafiar os deuses e transformar a religião egípcia de um panteão de divindades para o culto de um único deus solar, Aton. E agora, este papiro, este fragmento do passado, revelava algo que os sacerdotes de Amon, em sua fúria, tentaram apagar da história por 3.300 anos. Uma verdade impropositalmente enterrada nas areias do tempo. Uma contradição frontal ao livro dos mortos, que a egiptologia, em sua totalidade, aceita como verdade absoluta. A descoberta, esse momento que ecoaria pela eternidade, ocorreu no subsolo do Serapeu, o templo que outrora adornava a grandiosa biblioteca. A doutora Aisha Kamal, renomada especialista em hieróglifos da Universidade de Alexandria, liderava na escavação com paixão e precisão. Março de 2019. 17 metros abaixo do nível do mar, um silêncio interrompido pelo rugido das escavadeiras, que subitamente pararam. Diante deles, uma câmara selada há milênios, intocada pelo tempo. Dentro, sarcófagos de sacerdotes menores, guardiões de segredos ancestrais. Mas algo estava fora do lugar. Um nicho oculto, meticulosamente escondido atrás de uma parede falsa de calcário. Aisha, com sua intuição aguçada, percebeu as marcas, linhas finas, quase imperceptíveis, indicando uma entrada disfarçada. Quando finalmente abriram, encontraram um recipiente de bronze, reluzente sob a luz fraca, e dentro dele, o papiro dos dois sóis, intacto, ainda legível, após todos esses séculos, preservado perfeitamente pelo clima seco e selado do compartimento. Um milagre, em meio à história. Mas o que tornava este papiro verdadeiramente extraordinário não era apenas sua preservação, era seu conteúdo. As primeiras linhas, com sua beleza crua e direta, descreviam um amanhecer impossível, testemunhado em Akhetaton, a capital que Akhenaton, em sua visão, construiu no deserto para adorar Aton. O texto era explícito, como um raio em noite escura. 2 discos solares apareceram no horizonte oriental, simultaneamente, durante 7 dias consecutivos, em uma data específica, que corresponde, pelo nosso calendário moderno, ao final de outubro de 1358 a.C. Este evento, este fenômeno, teria ocorrido 5 anos antes da morte misteriosa de Akhenaton e do abandono total de Akhetaton. A cidade foi praticamente apagada dos registros. Os templos, outrora grandiosos, foram destruídos. O nome de Akhenaton, esculpido, foi cinzelado de monumentos e agora, finalmente, sabíamos o porquê. O livro dos mortos, compilado ao longo de séculos, desde o reino antigo até o novo reino, estabelece com clareza absoluta que existe apenas um sol, Ra, que atravessa o céu durante o dia, e o Duat, o submundo, durante a noite. Não há menção, em nenhuma das 192 fórmulas conhecidas do livro dos mortos, de um segundo sol. Nenhuma.
Este é um pilar fundamental da cosmologia egípcia, aceita por todos os egiptólogos. Ra é único. O disco solar é singular. O Aton de Akhenaton era considerado uma reformulação herética de Ra, mas ainda assim único. E agora, este papiro, com sua escrita antiga, destruía essa certeza com uma afirmação direta. Durante 7 dias, o céu de Akhetaton viu 2 sóis. Aisha Kamal, compreendendo a magnitude da descoberta, enviou imediatamente amostras para 3 laboratórios independentes de datação por carbono 14, Universidade de Oxford, Instituto Max Planck na Alemanha e Laboratório de Cronologia da Universidade do Arizona. Os resultados voltaram, convergindo com margem de erro mínima, 1360. Mais ou menos 40 anos antes de Cristo, o papiro era autêntico. Não era uma falsificação moderna, não era um erro de datação. O documento tinha realmente 3.300 anos de idade e relatava algo que contradizia frontalmente o texto religioso mais importante do Antigo Egito. Mas havia mais. O papiro não estava sozinho naquele nicho de bronze. Junto dele, uma pequena tábua de argila com escrita cuneiforme. A análise paleográfica identificou acadiano, o idioma diplomático do Oriente Próximo na Idade do Bronze Tardio. A tábua era uma correspondência, uma carta enviada do rei Burna-Buriash II da Babilônia para Napkururia, do Egito. Napkururia era o nome babilônico para Akhenaton, e a carta mencionava o evento dos 2 sóis. O rei babilônico, em sua curiosidade, perguntava se o faraó egípcio também havia testemunhado o fenômeno celestial que seus astrônomos registraram. 2 discos solares no céu oriental por 7 amanheceres consecutivos. A correspondência foi datada, ano 36 do reinado de Burna-Buriash II, que corresponde exatamente a 1358 a.C., segundo cronologias estabelecidas, a teia do tempo se revelando. Este era o carbono 14 mostrando algo impossível. Não apenas o Egito havia visto 2 sóis, a Babilônia, 1.600 quilômetros a nordeste, também registrou o evento. 2 discos solares visíveis simultaneamente em todo o Oriente Médio por uma semana inteira e depois desapareceram dos registros, completamente, como se nunca tivessem existido. O Livro dos Mortos, compilado nas décadas e séculos seguintes, não faz uma única menção a este evento, nenhuma fórmula, nenhum encantamento, nenhuma referência, silêncio absoluto, um véu sobre a verdade. Aisha começou a investigar os hieróglifos específicos usados no papiro para descrever os 2 sóis. O escriba, em sua arte, usou o símbolo de Ra 2 vezes consecutivas, mas com determinativos diferentes. O primeiro sol era marcado com o determinativo de Aton, o disco solar simples que Akhenaton adorava. O segundo sol tinha um determinativo jamais visto em nenhum outro texto egípcio. Um disco solar invertido, com raios descendentes terminando em mãos. Mas essas mãos seguravam Anquis de cabeça para baixo, o símbolo da vida invertido, como se este segundo sol representasse não a vida, mas algo oposto, uma inversão, uma contradição, uma dualidade celestial que os sacerdotes posteriores simplesmente não podiam aceitar. E aqui, chegamos ao ponto crucial. Por que o Livro dos Mortos silenciou sobre isso? A resposta estava nas linhas finais do papiro dos 2 sóis. O escriba, cujo nome está registrado como Samir Nabil, sacerdote menor do templo de Aton, em Akhetaton, escreveu algo extraordinário. Os sacerdotes de Amon declararam que o segundo sol era uma ilusão enviada por Seth, o deus do caos,
para enganar Akenaton e legitimar sua heresia, que o verdadeiro céu egípcio conhece apenas Ra, que aceitar a existência de dois sóis destruiria a ordem de Maat, a verdade e justiça cósmica que sustenta o universo, e, portanto, todos os registros do evento deveriam ser queimados. Samir Nabil escondeu o papiro. Ele soube, em seu íntimo, que estava documentando algo que seria apagado. E 5 anos depois, Akenaton morreu misteriosamente. Tutankhaton, seu filho, assumiu o trono e imediatamente mudou seu nome para Tutankhamon, abandonando Aton e restaurando Amon. A capital Akhetaton foi abandonada. Hoje a conhecemos como Amarna, ruínas vazias no deserto. Todo o culto de Aton foi declarado heresia, e os sacerdotes de Amon, que haviam sido depostos por Akhenaton, voltaram ao poder com uma missão: apagar qualquer evidência da revolução religiosa, incluindo o evento dos dois sóis, que Akhenaton usara como justificativa divina para suas reformas. A história, reescrita pelas mãos do poder, o livro dos mortos que conhecemos, foi recompilado e expandido durante a 19 e 20 dinastias, décadas após Akhenaton. Ramsés II, o grande faraó construtor, reinou durante esse período de consolidação religiosa. Os textos funerários foram padronizados, as fórmulas foram fixadas, e qualquer menção aos dois sóis de Akhetaton desapareceu completamente. Não porque nunca aconteceu, mas porque contradizer Ra significava contradizer a própria estrutura do cosmos egípcio. Os sacerdotes preferiram apagar a história, a explicar a anomalia. Mas que evento astronômico real poderia ter causado a visão de dois sóis? Aisha Kamal consultou astrônomos da Universidade de Alexandria. A equipe, liderada pelo professor Ricardo Albuquerque, especialista em astronomia arqueológica, propôs 3 hipóteses. Primeira, um parélio extremamente intenso, fenômeno óptico causado por cristais de gelo na atmosfera, que cria sóis fantasmas ao lado do Sol real. Mas parélios duram minutos, não 7 dias consecutivos. Segunda hipótese, um cometa excepcionalmente brilhante, passando próximo ao Sol durante o amanhecer, criando a ilusão de um segundo disco luminoso. Registros astronômicos chineses da dinastia Shang mencionam um grande cometa em 1337 a.C., mas a data não coincide perfeitamente. Terceira hipótese, a mais perturbadora, um evento de supernova extremamente próxima, possivelmente a menos de 100 anos-luz da Terra, que teria sido visível durante o dia por dias ou semanas antes de desaparecer. Análise de núcleos de gelo da Groenlândia, datados de 1350 a 1360 a.C., mostram picos anômalos de berílio 10. Um isótopo produzido quando raios cósmicos de alta energia atingem a atmosfera. Supernovas próximas aumentam drasticamente a radiação cósmica. Os picos coincidem com a data do papiro dos dois sóis. Algo extraordinário aconteceu no céu do Oriente Médio em outubro de 1358 a.C., algo tão brilhante, que foi visto como um segundo sol por 7 dias, e depois desapareceu. E os sacerdotes egípcios decidiram que era melhor fingir que nunca aconteceu. Quando traduziram a última linha do papiro, Aisha percebeu o verdadeiro horror da supressão histórica. Samir Nabil escreveu: "Escondi este papiro, porque os sacerdotes queimam não apenas papiros, mas também escribas que se recusam a esquecer." 3 corpos carbonizados foram encontrados nos sarcófagos da Câmara. Análise forense moderna, usando tomografia computadorizada e DNA mitocondrial, confirmou: os 3 eram escribas. Marcas nos ossos indicavam queimaduras perimortem.
Eles foram queimados vivos e depois enterrados em segredo sob o Serapeu, o templo do conhecimento, junto com o papiro que se recusaram a destruir. Samir Nabil foi um deles. Ele morreu para preservar a verdade, que contradizia o livro dos mortos. E aqui chegamos à virada final. O mesmo símbolo do disco solar invertido com Anques de cabeça para baixo. Aparece em 3 outros locais arqueológicos recentemente descobertos. Primeira ocorrência: Templo de Aton, em Karnak. Nas sessões que Horemheb, sucessor de Tutankhamon, ordenou desmantelar, os blocos, chamados Talatat, foram reutilizados como enchimento em outras construções. Arqueólogos do projeto Akhenaton, em Karnak, encontraram 17 blocos com o símbolo invertido. Segunda ocorrência, Amarna, nas ruínas do grande templo de Aton. Terceira ocorrência, uma estela danificada no Museu do Cairo, catalogada incorretamente como Reino Antigo, mas reanalisada em 2021 e redatada para 18, dinastia, período de Akhenaton. O mesmo símbolo, um segundo sol que os egípcios viram, documentaram e depois tentaram apagar da história. O livro dos mortos nos diz que existe apenas um sol, que Ra é singular e eterno, que o cosmos funciona em perfeita ordem sob Maat, mas o papiro dos 2 sóis nos diz algo diferente, que em 1358 a.C., por 7 dias, 2 sóis nasceram sobre o Egito. Que escribas foram queimados vivos por se recusarem a esquecer, que a história que aprendemos foi conscientemente editada pelos sacerdotes que voltaram ao poder após Akhenaton, e que, às vezes, a arqueologia desenterra não apenas o passado, mas as mentiras que contamos sobre ele. A descoberta do papiro dos 2 sóis força uma reavaliação completa da egiptologia moderna. Durante 197 anos, desde que Champollion decifrou a Pedra de Roseta em 1822, construímos um entendimento da religião egípcia, baseado em textos que agora sabemos foram editados e censurados. O livro dos mortos que estudamos não é o registro completo da cosmovisão egípcia. É a versão aprovada pelos sacerdotes de Amon, que voltaram ao poder após a heresia de Akhenaton. Uma versão sanitizada, uma história oficial que apagou as contradições incômodas. Aisha Kamal passou 18 meses traduzindo cada hieróglifo do papiro. Com uma equipe internacional de especialistas, a doutora Beatriz Mendes, da Universidade Hebraica de Jerusalém, especialista em textos religiosos egípcios. O professor Gustavo Pereira, da Universidade Brown, que trabalhou na tradução dos textos das pirâmides, e o Dr. Frederico Almeida, linguista especializado em hierático do Reino Novo. Juntos, eles confirmaram: o papiro contém vocabulário e gramática consistentes com a 18ª dinastia. Não há anacronismos. Não há erros que indicariam falsificação moderna. O documento é genuíno em todos os aspectos linguísticos, paleográficos e materiais. Mas a autenticidade do papiro cria um problema maior do que resolve. Se os egípcios realmente testemunharam e documentaram 2 sóis em 1358 a.C., e se esse evento foi deliberadamente apagado dos registros religiosos posteriores, quantos outros eventos foram censurados? Quantas outras verdades incômodas foram queimadas pelos sacerdotes de Amon quando retomaram o poder? A egiptologia assumiu durante 2 séculos que os textos que sobreviveram eram representativos. Agora sabemos que eram seletivos. Os escribas não preservaram tudo. Eles preservaram o que era teologicamente aceitável. E há outra implicação perturbadora. O papiro menciona que Akhenaton usou o evento dos 2 sóis como justificativa divina para sua revolução religiosa.
Ele teria declarado que o aparecimento do segundo sol provava que Aton era supremo sobre todos os outros deuses, que os deuses antigos, incluindo Amon-Ra, haviam sido desafiados pelo próprio céu. Isso explicaria a violência da reação sacerdotal. Não era apenas uma disputa teológica abstrata, era uma questão de legitimidade divina. Se Akhenaton estava certo, e o céu realmente mostrou 2 sóis, então sua heresia tinha confirmação celestial. Os sacerdotes de Amon não podiam permitir que essa narrativa sobrevivesse. Eles precisavam não apenas restaurar Amon, mas destruir qualquer evidência de que o céu alguma vez pareceu contradizer a supremacia de Ra. A tábua cuneiforme babilônica adiciona outra camada de complexidade. Burnaburiash II não era um vassalo do Egito. Era um rei independente de uma grande potência. E mesmo assim, ele escreveu a Akhenaton, perguntando sobre aquele fenômeno celestial. Isso sugere que o evento dos 2 sóis não foi interpretado uniformemente como um sinal divino favorável a Akhenaton. Diferentes culturas, com diferentes cosmovisões, testemunharam o mesmo céu. Os babilônios tinham seus próprios deuses solares, Shamash, principalmente. Como eles interpretaram 2 sóis? A carta não explicita, mas o tom sugere preocupação. Burnaburiash queria saber se Napkururia, Akhenaton, havia visto o mesmo, se o fenômeno era local ou universal, se era um presságio ou um desastre. A análise química do papiro revelou algo inesperado: traços de cinza vulcânica nas fibras. Microscopia eletrônica identificou partículas de vidro vulcânico, provavelmente da erupção de Thera, a explosão vulcânica que destruiu a civilização minoica em Santorini, aproximadamente em 1600 a.C. Mas essa datação é controversa. Alguns vulcanologistas argumentam que Thera pode ter tido erupções menores posteriores. Uma erupção menor em 1350 a.C. explicaria partículas de cinza vulcânica no ar egípcio. E cinza vulcânica na atmosfera superior pode criar fenômenos ópticos extremos, pôr do sol e amanhecer vermelhos intensos, halos solares, e possivelmente, sob condições excepcionais, ilusões de múltiplos sóis, devido à refração da luz através de camadas de poeira estratosférica. Esta hipótese vulcânica tem apoio em registros de anéis de árvores. Dendrocronologia de Bristol Cone Pines, na Califórnia, e carvalhos irlandeses fossilizados mostram padrões de crescimento anômalos entre 1350 e 1340 a.C. Crescimento reduzido indicando verões mais frios, possivelmente devido à cinza vulcânica bloqueando luz solar. Um inverno vulcânico breve, mas intenso. E, curiosamente, textos egípcios posteriores mencionam fames durante o final do reinado de Akhenaton e início do reinado de Tutankhamon. Fames causadas por colheitas fracas causadas por clima anômalo causado por atividade vulcânica. O evento dos 2 sóis pode ter sido apenas o aspecto visível de uma catástrofe climática maior, que os egípcios não entendiam, mas que afetou profundamente seu mundo. Mas, independentemente da explicação científica, o ponto crucial permanece. Os egípcios viram algo extraordinário, documentaram cuidadosamente. E depois, uma geração de sacerdotes decidiu que era melhor fingir que nunca aconteceu. Samir Nabil e seus companheiros escribas foram mortos por se recusarem a participar dessa falsificação histórica. E seu sacrifício preservou uma verdade que contradiz 3.000 anos de consenso egiptológico. O livro dos mortos
Não é a palavra final sobre a cosmovisão egípcia. É uma versão editada. E agora, temos evidência direta dessa edição. O que isso muda na história egípcia? Primeiro, força uma reavaliação completa do período de Amarna. Akhenaton não era simplesmente um herege místico impondo monoteísmo por capricho filosófico. Ele pode ter tido justificativa empírica, um evento celestial real que ele interpretou como confirmação divina de suas reformas religiosas. Segundo, revela que a restauração de Amon sob Tutankhamon não foi apenas um retorno à tradição. Foi uma censura ativa, uma destruição deliberada de registros inconvenientes. Terceiro, demonstra que os textos religiosos egípcios que sobreviveram passaram por controle editorial. Não podemos mais assumir que representam fielmente as crenças e experiências de todos os períodos da história egípcia. E isso levanta questões sobre outros textos perdidos. Quantos papiros foram queimados durante a restauração de Amon? Quantos templos de Aton continham bibliotecas que foram destruídas quando Horemheb ordenou o desmantelamento sistemático de todos os monumentos de Akhenaton? O grande templo de Aton, em Amarna, teria tido uma biblioteca, centenas, possivelmente milhares de papiros, documentos administrativos, textos religiosos, hinos ao Aton, registros astronômicos. Tudo queimado ou enterrado quando a cidade foi abandonada. O papiro dos dois sóis sobreviveu apenas porque Samir Nabil o escondeu em Alexandria, longe de Amarna, em um templo que os sacerdotes de Amon controlavam, mas onde um nicho secreto poderia passar despercebido por milênios. Aisha Kamal organizou uma expedição de retorno a Amarna em 2021. Escavações focadas nas ruínas do grande templo de Aton. A equipe usou radar de penetração no solo para mapear estruturas subterrâneas. Eles encontraram uma câmara não escavada sob o altar principal. Uma câmara deliberadamente preenchida com areia e calcário britado. Quando abriram, descobriram cinzas, metros cúbicos de cinzas de papiro. Análise química confirmou: celulose queimada, tinta à base de carbono. Os restos carbonizados de uma biblioteca inteira. Os sacerdotes de Amon não apenas destruíram os monumentos, eles queimaram o conhecimento e, com ele, possivelmente outros registros do evento dos dois sóis, outras observações astronômicas, outras evidências da justificativa de Akhenaton para sua revolução religiosa. Mas algumas perguntas permanecem sem resposta. Por que Samir Nabil escolheu Alexandria como esconderijo? Akhenaton ficava a 500 quilômetros ao sul. Como um sacerdote menor de Aton conseguiu viajar até Alexandria, acessar o Serapeu e criar um esconderijo secreto? A resposta pode estar na cronologia. Samir Nabil morreu aproximadamente em 1353 a.C., baseado na datação dos restos ósseos carbonizados. Isso é 5 anos após o evento dos dois sóis e contemporâneo com a morte de Akhenaton. Nesse período, a restauração de Amon estava começando. Sacerdotes de Aton estavam sendo perseguidos. Alguns fugiram para outras cidades, Alexandria, então uma cidade costeira menor, mas com templos importantes. Pode ter sido um refúgio temporário. Samir Nabil pode ter ido até lá com outros sacerdotes fugitivos. E quando percebeu que seria capturado, escondeu o papiro antes de ser executado. A história oficial diz que o Livro dos Mortos representa a verdade eterna da religião egípcia, mas o papiro dos dois sóis prova que a verdade é mais complexa e mais sombria. Os egípcios testemunharam eventos que não entendiam.
Alguns tentaram documentar honestamente, e outros decidiram que era mais conveniente apagar esses registros inconvenientes do que explicá-los. A arqueologia moderna está apenas começando a recuperar o que foi deliberadamente destruído há 3.000 anos. Cada escavação pode revelar outra verdade enterrada. Cada papiro pode contradizer outra certeza estabelecida. E isso é precisamente o que torna a egiptologia fascinante. Não é o estudo de respostas definitivas, é a investigação de mistérios cada vez mais profundos. Se você também quer desenterrar os segredos que os sacerdotes egípcios enterraram, os textos que queimaram, as verdades que apagaram da história oficial, o Super Thanks deste canal financia nossas próximas expedições aos arquivos proibidos da egiptologia. Cada nova descoberta, cada nova análise, nos leva mais e mais fundo, nas ruínas poeirentas, onde a história real do Egito está escondida, porque os museus, eles mostram o que é seguro, o que já foi digerido, o que não causa desconforto. Nós mostramos o que é verdadeiro, o que pulsa sob a areia, o que desafia as versões oficiais. Qual hieróglifo te deixou mais perplexo? Qual símbolo gravado nas paredes sussurrou mistérios inatingíveis aos seus ouvidos? O disco solar invertido, com os Ankhs de cabeça para baixo, desafiando a vida e a luz. Que outros textos egípcios, que obras da antiguidade, você acredita que foram deliberadamente destruídos, apagados da história, para esconder a verdade? Comente, compartilhe sua teoria sobre os 2 sóis de Akhetaton, um fenômeno natural, talvez registrado em detalhes nas estrelas, ou algo que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente? Uma anomalia cósmica? Uma fenda no véu do espaço-tempo? O que você acha que aconteceu naquele tempo distante? O que os antigos egípcios testemunharam?